Web TV São Lourenço Marte, a sintonia entre você e a paróquia. Presbíteros, irmãos no sacerdócio, Padre Bruno, zeloso pároco dessa igreja, que caminha com a fé e a proteção de São Lourenço Marte, Padre Marquinhos, Padre Everson, irmãos e irmãs em Cristo. A igreja, a mãe que acolhe todos os seus filhos. Revendo um documento do Vaticano II, a Constituição Dogmática Lumen Gentium apresenta a igreja como povo de Deus. A igreja, povo de Deus. Vamos repetir? A igreja, povo de Deus. Diz a Constituição, a intenção de Deus foi sempre reunir a humanidade num povo. Deus sempre quis reunir a humanidade em um povo. Em Jesus Cristo, com o seu sangue que fora derramado na cruz, nós temos a nova aliança. Nós somos o povo da nova aliança, constituído na igreja, que é sinal, sacramento de salvação. A igreja, ela é obra divina. Nós só compreendemos a igreja olhando para os aspectos divinos que existem dentro da nossa igreja. Se fosse meramente obra humana, a igreja já havia acabado, mas por ser divino, a igreja sempre vai permanecer e prosseguir a sua missão, apesar de tantos ventos contrários ao anúncio do Evangelho, tantas ideologias que tentam defamar e querem o final da nossa igreja. Mas diz também essa Constituição que essa igreja, ela é chamada a comunhão. Nós somos igreja, nós devemos manifestar a comunhão. Isso é interessante porque hoje nós encontramos muitas ideias de pessoas que falam assim: eu tenho muita fé, mas eu não preciso da igreja. Ou às vezes, para muitos, a igreja é como se fosse um supermercado. Eu só vou quando eu preciso de algo. Tem alguém para ser batizado, aí eu preciso ir à igreja. Vai ter um casamento, aí eu preciso ir à igreja. Morreu alguém, missa de 7º dia, aí eu preciso ir à igreja. Quem pensa dessa forma não se sente povo de Deus e muito menos tem a compreensão que a igreja, ela acontece através da participação de cada um de nós. Nós, através do nosso batismo, recebemos a nossa missão e a nossa fé, ela precisa ser vivida e manifestada na comunidade cristã. É muito cômodo eu falar que eu tenho fé lá na minha casa, ou eu ouvir só quando eu preciso. A igreja, ela se desenvolve com a participação de cada um de nós. Por isso que o tema geral da novena é muito sugestivo. Com São Lourenço formamos a igreja. Mas viva desse jeito, com essa fraqueza. Com São Lourenço formamos a igreja viva. Formamos a igreja viva. Este tema da acolhida, o nosso Papa Francisco tem trabalhado muito, que nós precisamos ser uma igreja, primeiro uma igreja missionária, uma igreja que vai ao encontro de todos, uma igreja alegre. O Papa tem nos ensinado muito isso. Nós precisamos ser uma igreja que viva a nossa fé com alegria.
E essa igreja que vive a fé com alegria, que vai ao encontro das pessoas, deve ser essa igreja capaz de acolher. E nós só acolhemos quando nós somos misericordiosos, porque quando nós somos misericordiosos, nós não olhamos para o outro somente para os seus defeitos, nós olhamos o outro porque ele é filho de Deus. A misericórdia faz com que nós consigamos lidar com as diferenças. Na igreja não pode prevalecer a minha vontade. Eu estou dentro de uma instituição, eu preciso respeitar tudo que a igreja vai me propondo também. E quando nós ao falarmos dessa igreja que acolhe a todos, aí nós precisamos ter muito cuidado, porque alguns pensam assim: olha, então agora todo mundo pode ir para a igreja e nos batizados não vão ter mais normas, então agora está tudo permitido. Tem gente que pensa assim: não, essa igreja que é mãe, que acolhe, ela chama-nos à conversão. Toda boa mãe corrige os filhos. Então essa igreja também, ela pede que nós vivamos a nossa fé, devemos testemunhar essa nossa fé, mas é preciso a conversão. O encontro com Jesus Cristo, diz o Papa Francisco, leva à transformação da vida, leva-nos à conversão. Então, dentro dessa igreja, cada um é preciso se converter, rever as atitudes, as opções. As nossas opções têm sido as opções de Jesus Cristo? As nossas escolhas têm sido escolhas cristãs? Não significa que agora essa igreja acolhe, então hoje eu estou aqui na igreja, daqui eu posso ir lá no centro de macumba, posso ir lá na maçonaria, no espiritismo, a igreja me acolhe mesmo, posso viver do jeito que eu quero. Não, nós vamos viver do jeito que essa mãe que nos acolhe, do jeito que ela nos ensina a viver. É preciso a conversão, é preciso a transformação da nossa vida. E essa igreja, ao longo dos anos, dos séculos, quantos vendavais essa igreja enfrentou e ainda hoje ela continua enfrentando. E graças a tantos homens e mulheres que por essa igreja doaram e continuam doando a vida, e pela força do Espírito Santo, essa igreja continua sendo no mundo sacramento de salvação. Essa igreja continua sendo no mundo anunciadora do Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho que nós ouvimos nesta noite, por providência divina, está dentro do contexto que nós estamos celebrando, onde Jesus, após ordenar aos discípulos que fizessem a travessia do mar, enquanto ele ficou para despedir as multidões e depois Jesus se retira para a vida de oração, os discípulos com a barca em alto mar, a barca é atormentada pelo vento. Nós sabemos que a barca, ela é o símbolo da igreja. Quando São Mateus escreve o seu evangelho, a sua comunidade tinha muitos discípulos com medo, tinha muitos discípulos assustados com os ventos contrários à igreja, tinha muito discípulo com medo de seguir fielmente Jesus Cristo. E nós vamos perceber que enquanto Jesus vai ao encontro dos discípulos em alto mar, até os apóstolos pensaram que Jesus fosse um fantasma. Para quem não conhece Jesus, Jesus pode ser um fantasma. Jesus pode parecer estranho para aqueles que não o conhecem, para aqueles que não estão dispostos a segui-lo.
E Pedro, ele vai ao encontro de Jesus e vai bem. Porém, quando Pedro duvida, quando Pedro sente medo, ele começa a afundar. E Pedro grita a Jesus: Senhor, salva-me. E segurando as mãos de Pedro, Jesus cobra uma atitude de fé. Homem fraco na fé. Para mostrar que essa igreja, essa barca de Cristo, nós que somos hoje esses discípulos que estamos em alto mar, enfrentando também tantos ventos que tentam afundar a igreja de Jesus Cristo, nós que somos os seus discípulos, não podemos ter medo, não podemos temer, não podemos ficar assustados, porque o Senhor caminha conosco, porque o Senhor, Ele está no nosso barco, porque o Senhor, Ele rema junto de cada um de nós. E foi assim que São Lourenço viveu a sua fé. Foi capaz de doar a sua vida em prol do reino de Deus. E não perdeu, porque o próprio Cristo disse que quando nós doarmos a vida, Ele nos doa muito mais. Quem se doa em prol do reino de Deus nunca fica sem a recompensa. E hoje no céu, São Lourenço, ele é coroado com a coroa da glória. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós queremos olhar para a nossa fé. Como que nós vivemos em igreja? Quais são os compromissos que nós assumimos com as nossas pastorais, com os nossos movimentos? O que é a igreja para mim? Será que eu só venho à igreja quando eu preciso? Ou eu sou um cristão comprometido com a minha fé? Eu sou um cristão que sou capaz de doar para que essa igreja possa crescer sempre mais. Dizem que uma vez perguntaram para a Madre Teresa: Madre Teresa, o que precisa mudar na igreja? Ela falou: tem que mudar eu, tem que mudar você. A igreja é cada um de nós. Se nós mudarmos, a igreja também muda. Se nós formos acolhedor, essa igreja também será acolhedora.